prazer estar aqui, particularmente falando, porque há 3 meses eu estou, né, na coordenação lá da CATRE. Por um lado foi muito bom para mim, eu fiquei muito feliz, lógico, mas por outro, né, foi uma ocasião em que a gente teve que, não é perder um amigo, mas que ele não estaria mais com a gente no dia a dia, né? E aqui eu queria fazer um registro, porque, assim, hoje, Eliezer, eu estou há 3 meses, né, fazendo o que o Eliezer fez há 9 anos, né? E aí hoje eu tenho mais noção ainda da dimensão do trabalho, né, que ele fez lá e da importância, né, de todos os resultados que ele alcançou, que trouxe para nós. Então eu queria aqui parabenizar mais uma vez, né, e agradecer, porque na verdade o Dr. João Marcos, secretário, me escolheu para estar lá, e foi uma lista para ele com alguns nomes, e o Eliezer, eu fui um dos escolhidos por ele. Então mais uma vez o agradecimento aqui. Bom, aí para falar do CIGET, eu até trouxe a Denise, porque a Denise participou desse processo junto com o Eliezer desde 2007, 2008, né? Desde 2010, né? Que foi um trabalho assim, em equipe, né? E aí a Denise está à frente desse projeto desde aquela época até hoje, né? Então ninguém melhor que a Denise para apresentar para vocês em detalhes, né, o que o CIGET vem apresentando e as novidades que a gente vem trazendo. Sobre a mudança, né, da cultura que realmente aconteceu, né, a cultura da fiscalização até hoje, ela a nível Brasil, né, a fiscalização era de maneira assim, em determinado momento o auditor chegava na empresa e dizia que a partir daquele momento o empresário não tinha mais o que fazer. Então ele ia ser penalizado caso o auditor encontrasse alguma irregularidade, né? E a mudança da cultura vem aí, que a partir do monitoramento, que tem o CIGET como a ferramenta operacional, existe a oportunidade, e aí que é importante vocês entenderem isso, vocês já entendem, mas cada vez mais vocês terem a oportunidade de disseminar isso, porque o CIGET é a grande oportunidade que o empresário tem. Está falhando. É a grande oportunidade que o empresário tem de se regularizar, sem ser penalizado. Assim, essa é a mudança da regra, mas que vocês precisam entender que, durante o exercício em que vocês, as empresas, né, que vocês prestam esse serviço de contabilidade, estão sendo monitorados, essa é a oportunidade que vocês têm de corrigir as inconsistências. E não corrigir só as inconsistências que os auditores da Secretaria da Fazenda estão identificando e notificando. O CIGET, ele, de forma muito transparente, ele dá a oportunidade para a empresa dela ter acesso, vocês terem acesso a todas as inconsistências e de cruzamentos de dados. Então, vocês ali têm acesso a todas as informações, inclusive as inconsistências que o próprio colega auditor tem lá na Cefaz. Mas, se ele não notificar vocês, não quer dizer que vocês não devam se regularizar, né? Essa é a grande sacada, porque se não se regularizar, independente de ter sido notificado ou não, mas tiveram a oportunidade durante o exercício de se regularizar, depois daquele momento, não vai haver mais monitoramento, vai haver uma fiscalização. Por isso que é importante que se regularize naquele exercício. Entendeu, pessoal? Então, está aí o CIGET. Para mim, está sendo mais fácil, secretário, porque o projeto está andando muito bem, né? O CIGET é uma ferramenta de sucesso. O próprio secretário já disse quanto ao retorno que ele nos traz, que ele traz para o Estado, né? E vocês é que são os grandes beneficiados, junto com nós e junto com o Estado. Acho que o CIGET veio a trazer a todos uma forma de ganhar. Então, não vou mais me estender, vou passar aqui a palavra a Denise. Bom, eu estou aqui para falar sobre o monitoramento. Então, eu sou suspeita para falar do monitoramento, por isso que eu trouxe só as vantagens do monitoramento fiscal para o contribuinte, né?
Então, a principal vantagem do monitoramento é que ele permite a autorregularização espontânea pelo contribuinte. Então, com o SIGET, a gente fornece todas aquelas informações, como o Zidane disse, não precisa o fiscal notificar ou intimar o contribuinte. O contribuinte já tem aquilo e ele pode se autorregularizar sozinho. Ele tem essas informações em tempo real no nosso sistema. Quando o contribuinte encontra alguma divergência, o sistema detecta alguma divergência para ele, ele quer se regularizar, ele vai pagar apenas o imposto, multa e juros moratórios, porque é uma cobrança amigável, né? No monitoramento é uma cobrança amigável. Por isso que ele tem um baixo custo para o contribuinte. O SIGET permite essa identificação prévia de irregularidades. Muitas vezes acontece do contribuinte efetuar um registro indevido na escrituração fiscal digital, efetuar um pagamento num código errado. Então, se ele fosse esperar ser fiscalizado daqui a 3, 4 anos, aquilo vinha junto com a auto de infração e o prejuízo para o contribuinte era muito maior. Mas hoje a gente permite essa informação disponível para o contribuinte. E ele previne fraudes. Como ele previne fraudes? O SIGET, ele apresenta todas as operações realizadas pelo CNPJ da empresa. Então, muitas vezes ocorre de alguém estar usando o CNPJ da empresa para fazer compras, mas o SIGET apresenta todas as notas que são emitidas para ele, então ele tem como se prevenir, certo? Eu vou mostrar mais na frente como é que ele se previne disso. Em contrapartida, o que é a fiscalização, né, pessoal? Fiscalização não tem espontaneidade. Quando o auditor entrega o termo de início, acabou a espontaneidade do contribuinte. Então, ele tem que aguardar a ação terminar e, se for lavrado um auto, pagar. Normalmente, a fiscalização são de exercícios passados. Hoje, nós estamos fiscalizando um planejamento do exercício de 2014, 2015. Né? Se numa fiscalização dessa gerar um auto de infração, o que é que o contribuinte vai pagar? Imposto, os encargos moratórios, além de uma penalidade. Às vezes é o valor do imposto, 2 vezes o valor do imposto. Então, o custo é bem maior para o contribuinte. E esse auto de infração também pode virar um litígio. O contribuinte pode discordar daquele valor. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar no contencioso para se defender. Para isso, ele vai pagar uma taxa do contencioso, vai ter que ter um advogado, pagar um advogado. Então, o custo é bem mais alto para o contribuinte também. Então, assim, as vantagens do monitoramento não é só para a Secretaria da Fazenda, mas é para o contribuinte também. Como o secretário falou, a diretriz do secretário, da Secretaria da Fazenda hoje, é priorizar o monitoramento fiscal. Então, a gente quer que o contribuinte se autorregularize, certo? Disponibilizando essas informações para ele, e quem não se regularizar é que vai ser feita a fiscalização. Então, assim, não é o intuito da Secretaria da Fazenda fazer fiscalização com todos os contribuintes. Quais são os tipos de monitoramento que nós temos? Nós temos o monitoramento fiscal, que a gente chama de monitoramento regular, certo? Esse monitoramento é feito semestralmente. Nós selecionamos alguns contribuintes baseados em critérios técnicos, certo? Em média, nós monitoramos 5.000 contribuintes por semestre. Esse monitoramento é realizado por um auditor fiscal. Um auditor tem uma carteira, em média, de 10 empresas para monitorar. Esse monitoramento, ele se inicia com um mandado de monitoramento fiscal, que é enviado via SIGET. Então, o contribuinte é cientificado que naquele período, naquele semestre, ele vai ser acompanhado pelo fiscal, certo? E esse fiscal pode emitir termos de estimação, termos de notificação, para que o contribuinte se regularize. E nós temos também o monitoramento virtual, porque a gente não consegue monitorar todos os contribuintes, a gente só consegue monitorar como fiscal 5.000 contribuintes. E os demais, o que a gente faz? A gente faz um monitoramento virtual. Como é esse monitoramento virtual? Ele é uma cobrança automática, também realizado pelo SIGET, onde nós enviamos comunicado para todos os contribuintes que possuem divergências. Eu acho que vocês já devem ter recebido aqueles comunicados, né, pelo SIGET, que ele encaminha, inclusive, um e-mail, né, para vocês, informando que tem uma mensagem no SIGET. Então, esses comunicados enviados é o monitoramento virtual. Um exemplo de monitoramento virtual que nós fazemos é o acompanhamento dos contribuintes do Simples Nacional. Esse acompanhamento é baseado na Instrução Normativa número 11 de 2015. E como é que é feito esse acompanhamento? Nós acompanhamos todas as operações realizadas pelos contribuintes do Simples por nota fiscal eletrônica. Então, a gente faz o controle das compras desse contribuinte, se não ultrapassa 80% do faturamento.
porque o contribuinte do Simples tem aquele limite, né? Então, a gente não pode permitir que nem ele compra, nem que ele compre, nem que ele venda superior a esse limite. E o que é que acontece quando ele ultrapassa esse limite? Quando ele chega nesse limite, a gente coloca o contribuinte em edital. Então, muitas vezes, pode acontecer de tentar emitir uma nota fiscal, não conseguir, porque o contribuinte está em edital. Aí, nesses casos, o contribuinte tem que ir lá para a CESAT para se justificar por que ele fez essa compra superior ao limite. Outro acompanhamento que também é feito de forma automática é da entrega do PGDAS-D. Se o contribuinte tiver 3 meses omisso de PGDAS-D, consecutivos ou não, ele também é colocado em edital. Inclusive, nós mandamos um comunicado para mais de 5 mil contribuintes, nós enviamos o comunicado via CIGET, informando que eles têm omissão, que esse contribuinte tem omissão, e que eles seriam colocados em edital. A gente não viu um retorno bom, né? Não viu um retorno bom desse comunicado, porque a gente vê que o portal CIGET não é utilizado muito por contribuintes do Simples, mas deveriam, né? Esse comunicado que a gente enviou, para vocês terem ideia, apenas 11% dos comunicados foram lidos, certo? Então, assim, a gente ficou bastante preocupado, porque é uma quantidade muito grande de contribuintes que deveriam ser colocados em edital, e eles acabaram não tomando conhecimento porque não usam o CIGET. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o DTE da Receita Federal. Então, em breve, vocês devem estar recebendo também um comunicado dessa omissão referente a essa instrução normativa via DTE da Receita Federal, certo? Bom, a gente faz também outros tipos de monitoramento virtual, nesse que é global, para todos os contribuintes. Mensalmente, a gente envia comunicado para os contribuintes que apresentam omissão de obrigação acessória, especificamente FD. A gente enviou esse do PGDAS-D agora. A gente envia também para os contribuintes que estão com débito fiscal em atraso. Nesse comunicado, vale ressaltar que a gente coloca que, se tiver algum débito que esteja sendo discutido, com aqueles débitos, principalmente do CITRAN, que devem ser desconsiderados, certo? Notas fiscal não registradas no CITRAN. A gente enviou esse mês, semana passada, dia 12. Dia 12, nós enviamos comunicado para 8.500 contribuintes, certo? Do regime de recolhimento normal, que possuem notas fiscais não registradas no CITRAN. Acho que vocês já devem ter recebido, né? A gente enviou pelo CIGET. Outro também indicador que a gente cobra bastante é o faturamento declarado pelo contribuinte, comparado com o que a administradora informa que esse contribuinte vendeu com cartão de crédito. Bom, e o CIGET, pessoal, é a ferramenta que faz tudo isso. É a ferramenta do monitoramento utilizado na Secretaria da Fazenda. Então, o CIGET ele tem uma visão interna, que é na intranet, que é o CIGET Monitoramento, que é onde o fiscal analisa a empresa, envia termo de notificação, de intimação, mandado, tem os indicadores, e tem a parte do contribuinte, dos contadores, que é o portal CIGET, que está disponível na internet, que vocês têm acesso com certificado digital. Os indicadores, pessoal, é uma diretriz também da casa, ter transparência com o contribuinte. Então, a gente quer que o contribuinte veja como a gente está vendo ele. Certo? Então, assim, o acesso do portal CIGET hoje ainda é pelo site da Secretaria da Fazenda, né? Vocês sabem. Serviços online, eles sabem mais do que eu. Serviços online, portal CIGET. Eu disse que ainda é porque vai ter uma novidade lá na frente que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, por enquanto, ainda é assim. Bom, quais são as funcionalidades do portal CIGET? As principais funcionalidades do portal CIGET para o contribuinte. Permite a manifestação de nota fiscal emitida por terceiro, né? Ele tem aquela informação com 24 horas, no máximo 48 horas, que a nota fiscal é emitida de qualquer lugar do Brasil, aparece para ele no portal CIGET, para que ele possa se manifestar. Tem o extrato financeiro de tudo que ele pagou, dos DAIs emitidos, os débitos fiscais, estão constando lá, inclusive permitindo que ele emita o DAI de pagamento desse débito que está em atraso. Permite ainda o download de arquivo. Hoje nós temos o NFE e o CTE, mas vamos ter outros documentos. Comunicados eletrônicos. Esses comunicados eletrônicos é onde o contribuinte vai receber tanto o mandado de monitoramento, termo de intimação, termo de notificação emitido pelo fiscal, como aqueles comunicados que eu disse que é do monitoramento virtual, certo? Todos eles vão para essa caixinha aqui chamada comunicado.
Existe a figura da procuração eletrônica, onde o contribuinte pode dar procuração para outra pessoa acessar o portal da empresa dele. E existe a consulta de indicadores, né, que são as mesmas que eu disse que a gente tem acesso dentro da Cefaz. Essa aqui é a tela hoje do comunicado, mas ela vai mudar. Tá? Então, é aqui que você recebe todos esses termos e avisos. Débitos fiscais. Aqui tem uma novidade. Não sei se vocês notaram, mas esse ano teve uma novidade aqui. Que além do ICMS, nós estamos também apresentando os débitos de IPVA e de TCD, da empresa e dos sócios, certo? Às vezes acontece, já chegou, assim que a gente lançou isso aqui, apareceu gente lá reclamando, esse IPVA, esse carro eu vendi já faz um tempão e tudo, mas esse carro não foi transferido no Detran. Foi até bom, o contribuinte nem sabia, tinha vendido o carro fazia mais de 10 anos e estava lá, o nome dele. Então, assim, é importante até que o contribuinte saiba, vai regularizar essa situação no Detran, e a Cefaz tem conexão com o Detran para atualizar esses dados. E ele informa aqui também os débitos não só vencidos, como a vencer. Nas notas fiscais recebidas, notas fiscais eletrônicas emitidas para o contribuinte, a gente tem um controle, como eu disse, desde a emissão. Então, desde a emissão, a gente pode monitorar essa empresa. Então, você faz como contribuinte. Esse aqui que desapareceu era parte de manifestação. Então, assim que essa nota aparece para o contribuinte, ele pode fazer essa manifestação, dizendo se comprou ou não. A gente também tem o acompanhamento da entrada dessa mercadoria no estado do Ceará. Então, se for uma compra interestadual, a gente tem um acompanhamento se essa nota foi registrada no CITRAN. E nós temos também a entrada no estabelecimento, que é quando o contribuinte registra essa nota no SPED. A gente também faz esse controle de monitoramento. Notas fiscais emitidas pelo contribuinte, também a gente tem esse controle. Assim que o contribuinte emite, esse aqui a gente já sabe na hora, que é autorizado por nós. Tem a escrituração, quando o contribuinte sai. Lembrei. O que tem aqui, pessoal, é o pagamento pelo cartão de crédito. Mas com o módulo do Helder, a gente vai saber não só o pagamento com cartão, mas qualquer venda realizada pelo contribuinte. Então, o nosso controle vai ser maior. Porque antes, nosso controle aqui era só de cartão de crédito. A escrituração, quando o contribuinte registra essa nota fiscal que foi emitida na escrituração dele, e até o pagamento do imposto. Se o imposto foi pago, recolhido ou não. Bom, aqui no portal CIGET, pessoal, aquilo que eu falei. Então, com até, no máximo, 48 horas que uma nota fiscal é emitida para o contribuinte, aparece para ele aqui no portal. E ele pode fazer a manifestação. Confirmação da operação, ciência da operação, desconhecimento e operação não realizada. Só existem alguns segmentos hoje que são obrigatórios, combustível, bebidas, cigarros, né? Então, esses segmentos são obrigados a se manifestar. Denise, a minha empresa não é obrigada. Mas é interessante, pessoal, que o contribuinte se manifeste, principalmente quando for uma manifestação negativa, certo? Quando for o desconhecimento da operação, a operação não realizada. Porque se o contribuinte ficar no silêncio, o que vai acontecer? Mais na frente a gente vai cobrar a escrituração dessa nota, vai cobrar a selagem dessa nota e vai cobrar o imposto. Aí depois de 6 meses o contribuinte chega lá, essa nota, mercadoria não chegou, porque tem um prazo de 90 dias para ele fazer essa manifestação no portal da nota fiscal eletrônica. Aqui, pessoal, a gente tem alguns indicadores que vocês já devem conhecer da nota fiscal eletrônica. A gente chama de entrada, mas são as notas emitidas para o contribuinte, que tem todas as notas que foram emitidas para ele. Você consegue, inclusive, abrir até o nível da nota. Vocês conseguem abrir a nota fiscal, o espelho da nota. Nota fiscal recebida e não declarada. Pessoal, só um aviso. Muita gente reclama, esse já está errado, tem problema aqui, mas é porque não estão lendo isso aqui. Não estão lendo o nome do indicador. Aí eu respondo, boto bem grande. É nota fiscal não escriturada ou escriturada com valor diferente. A gente faz o batimento da nota, do valor da nota e do valor da base de cálculo. Inclusive, se você clicar lá na diferença, ele vai abrir a nota fiscal, vai sair os valores que tem na nota fiscal eletrônica e os valores que vocês escrituraram, certo? Então, às vezes a pessoa, escriturei, eu já passei para aí dizendo que eu escriturei, só que você escriturou diferente do que diz a nota, tem que ser igual. E aqui a nota fiscal não registrada no CITRAN, certo? Então, assim, não recebeu a mercadoria, o contribuinte, a operação não foi realizada, ele desconhece aquela mercadoria, alguém usou o CNPJ dele. Ele tem que correr lá e fazer a manifestação, porque senão ele vai cobrar aqui, a gente vai cobrar aqui, certo? Então, manifestou negativamente, a gente já tira desse indicador.
Então, continuando, nas notas fiscais de entrada recebidas pelo contribuinte, também a gente tem algumas outras informações, denegadas, canceladas pelo remetente, e tem esses dois aqui, pessoal, que na verdade a gente mostra, mas é infração, é infração. Então, assim, é para vocês saberem que vocês vão ser autuados, porque não pode uma nota fiscal cancelada ter um registro de passagem, né? Então, a mercadoria você cancelou, a mercadoria circulou, e a outra nota fiscal cancelada e declarada na FD do emitente. Aí também não pode, né? Isso aqui é uma infração. Nota fiscal de saída, as emitidas pelo contribuinte. O que é que a gente tem? A gente tem todas as notas que foram autorizadas para ele, somente as autorizadas aqui. Da mesma forma, se ele declarou ou se ele declarou correto no SPED. E se essa nota que ele cancelou, a nota fiscal que ele emitiu, cancelou e o cliente dele escriturou. Mais uma vez, isso aqui é infração, certo? Aqui já seria alto. Aqui outro indicador bastante utilizado, que é o do cartão de crédito. A gente chama TEF, mas é cartão de crédito ou débito, certo? A gente faz um comparativo entre o que o contribuinte declarou, ou no SPED, ou no PG-DAS-D, hoje não tem mais de F, né? E o que a administradora de cartão informou que ele vendeu através de cartão de crédito. Aqui, pessoal, também é outra dúvida que muita gente tem. Denise, meu SPED está lá 100 mil de saída. E aqui você considerou só 80. Aqui a gente só considera como venda, pessoal, aquele CFOP de venda. A gente tira transferência, devolução, isso não é considerado faturamento. Tá? Então, assim, ninguém pode olhar aqui como total de saída. Não é o total de saída, é o total de venda. São CFOPs de venda. E aqui também a gente vai incluir depois a informação do módulo, porque, como eu disse, o do módulo, além do cartão, tem a venda como um todo. Também vai ser um comparativo com os valores de cartão. Outra coisa. Pessoal, quando a gente bota essa diferença aqui, é diferença se ele vendesse 100% das vendas dele fosse no cartão. Mas é claro que é quase impossível isso acontecer, né? É muito difícil. Tá? Então, assim, se você vê a diferença aqui de R$1.000, vou retificar R$1.000. Não pode. Tem que ser exatamente o que foi vendido. Certo? Aqui, outro indicador também que a gente tem é o de conhecimento de transporte, né, emitido pelo contribuinte. Isso foi declarado da mesma forma, se foi declarado corretamente na FD. Aqui é mais um estatístico, né, conhecimento de transporte em contingência e conhecimento de transporte cancelado. Bom, pessoal, aí quais são as novidades? O que é que a gente está querendo entregar nesse CIGET 2.0? Porque, assim, o CIGET é uma ferramenta que está em constante evolução. Então, desde o começo, a gente começou em 2010, teve indicador que já caiu em desuso, muito indicador com DF a gente já tirou. Então, assim, como a legislação é muito dinâmica, o CIGET também tem que ser para acompanhar. Então, às vezes, quando vocês podem entrar lá e tem alguma coisa diferente, mas a gente está constantemente dando um suporte na ferramenta, a gente conta muito com o apoio dos contadores, a Alzira aqui, que ajuda a gente bastante. Ela é até o nosso link entre a classe contabilista, né? E, assim, a gente sempre agradece sugestões e até, assim, algumas informações de melhorias que a gente agradece para poder melhorar a ferramenta que é para vocês, né? Então, quais são as novidades? Nós vamos incluir novos indicadores do Simples Nacional relacionados ao PG-DAS-D, certo? Então, assim, eu até digo para vocês que têm empresas do Simples Nacional que usem o portal CIGET, porque a gente vê pouca gente usando o portal CIGET. Mas quando a gente colocar esses indicadores, eu acho que vai aumentar mais. Tá? Então, a gente vai fazer vários cruzamentos baseados no que ele declara pelo PG-DAS-D. E o modo fiscal eletrônico, né? A gente vai falar não só quem são os contribuintes obrigados, mas todos os cruzamentos relacionados àqueles valores que estão registrados pelo módulo. Download de arquivo, nós vamos incluir o download do cupom fiscal e da nota fiscal de venda consumidor eletrônico. Isso aqui está bem próximo da gente disponibilizar. Nós vamos ter também um novo portal, que é o DTE, Domicílio Tributário Eletrônico. Dentro desse portal, DTE, que a Socorro é a gestora dele, vai ter o portal CIGET e todos os serviços que hoje estão no ambiente seguro. Então, essa é uma outra novidade que logo em breve vai estar disponível para vocês. Dentro do CIGET, nós vamos apresentar para vocês, né, que o CIGET, quando for migrado para o DTE, ele vai ter um novo layout, que é mais ou menos esse aqui, que é o padrão da Cefaz e do Governo do Estado do Ceará.
E ele vai apresentar um resumo de indicadores. Então, para que o contribuinte ou contador não precise ficar navegando em todos os indicadores para saber quais são as divergências, vão ser apresentadas aqui um resumo de todas as divergências do contribuinte. Eu me coloco à disposição lá com a equipe do CIGET, tanto para sugestões como melhorias. Obrigada.